Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 8.009, 29 de março de 1990, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Faça saber a Presidência da República que adotou a MP número 14390, o Congresso Nacional promulgou, enfim. Artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Artigo 2º. Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo. Artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer natureza, salvo movido. Inciso 1. Em razão dos créditos trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias. Só que isto aqui foi revogado pela Lei Complementar 150/2015. Então, a leitura foi feita, mas foi revogada. Inciso 2. Pelo titular do crédito decorrente de financiamento destinado à construção, aquisição do imóvel, nos limites dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Inciso 3. Pelo credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que, com o devedor, integre união estável conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Inciso 4. Para a cobrança de impostos, predial territorial, taxas de contribuição devisa em função do imóvel familiar. Inciso 5. Para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Inciso 6. Por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Inciso 7. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Isso mesmo, tá? Inciso 8. Para a cobrança de crédito constituído pela Procuradoria-Geral Federal em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial recebido indevidamente por dolo, fraude ou coação, inclusive por terceiro que sabia ou deveria saber da origem ilícita dos recursos. Artigo 4º. Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir à residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga. Parágrafo 1º. Neste caso, poderá o juiz, respectiva ação do credor, transferir a impenhorabilidade para a moradia familiar anterior ou anular-lhe a venda, liberando a mais valiosa para execução ou concurso conforme a hipótese. Parágrafo 2º. Quando a residência familiar constituir-se de imóvel rural,
a impenhorabilidade restringir-se-á à sede da moradia, com respectivos móveis, e nos casos do artigo 5º, inciso 26 da Constituição, área delimitada com pequena propriedade rural. Artigo 5º. Para os efeitos de impenhorabilidade de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tivesse sido registrado para esse fim, registro de imóveis e na forma do Código Civil. Aqui é feita uma referência ao Código Civil antigo, mas vou preferir não mencionar isto. Artigo 6º. São canceladas as execuções suspensas pela medida provisória 143, de 8 de março de 90, que deu origem a esta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Senado Federal, 29 de março de 90, Nelson Carneiro, presidente em exercício.